Olá! Estamos de volta para mais uma aula no curso A Carta aos Hebreus. O que temos para este encontro? Bom, depois de uma longa exposição sobre o sacerdócio, envolvendo uma comparação entre Jesus e Arão, uma discussão sobre a origem do sacerdócio de Jesus e suas qualificações para este ofício, temas que ocuparam o pregador na passagem que vimos, de 4:14 até 5:10. Agora, o autor de Hebreus faz uma interrupção para uma palavra de exortação sobre a habilidade de seus ouvintes em compreender o difícil ensino que ele comunicará nos próximos capítulos. Diferente das anteriores que estudamos, esta unidade está estruturada em apenas duas partes. Temos, primeiro, uma advertência sobre a falha em prosseguir para a maturidade, capítulo 5, de 11 a 14, e depois uma exortação para seguir na direção da maturidade, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Como de costume, antes das considerações, vamos à leitura do texto. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Chamamos a primeira divisão do nosso estudo de Treinando as Faculdades, capítulo 5, versículos de 11 a 14. O versículo 11 traz a palavra isso, ou, em alguma outra tradução, a esse respeito. Esta palavra liga o que foi dito antes com o que vem agora, mas pode ser tanto sobre Melquisedeque, um personagem que veremos em aula posterior, como anunciamos na última aula, ou sobre o assunto que foi exposto em detalhe, ou seja, o sacerdócio. O contexto da passagem se encaixa melhor não com Melquisedeque, mas com o assunto que foi tratado no capítulo 5, de 1 a 10. Se alguém acha que não há mais nada para falar sobre o sacerdócio, porque o autor já falou bastante, ao contrário, ele entende que há ainda muita coisa a ser dita, algo que ele fará dos capítulos 7 até o 10. Mas há um problema aqui. O assunto está ligado a coisas difíceis de explicar, ou, numa outra tradução, de difícil interpretação. Será que chegamos ao ponto em que muitos dizem que o livro de Hebreus deve ser deixado para especialistas porque ele é complicado, coisa que até o autor reconhece? De modo algum. Devemos entender que há uma enorme diferença entre difícil interpretação e interpretação difícil. Uma interpretação difícil, que é o que não está escrito aqui, é uma explicação que exige muito conhecimento para ser entendida. É o caso de alguém que quer saber como se comporta a economia de um país em meio a uma pandemia, por exemplo. Algo bem especializado. Para isso, essa pessoa precisa ter, primeiro, profundos conhecimentos de economia e matemática para compreender a questão específica da economia na pandemia. Já uma difícil interpretação ocorre não por causa da interpretação em si, por causa do tema em si, mas por causa dos intérpretes. É o caso dessa passagem. Temos uma difícil interpretação, não porque o assunto é complicado ou porque o professor é incompetente para ensinar. Não, nada disso.
mas porque os ouvintes se tornaram, como está escrito, tardios em ouvir. A palavra usada aqui para tardios é preguiçoso, indolente, negligente, lento. Como poderão obter esclarecimento se não estão interessados? Este é o motivo do surgimento da palavra difícil aqui nesse texto. Porque não há interesse, é que ocorre a difícil interpretação. E mais ainda, eles se tornaram pessoas que não respondiam ao que estavam escutando, porque não estavam prestando a devida atenção ao que se dizia. Tornaram-se, então, tardios em ouvir. Eram como estátuas. E como já foi dito em aulas anteriores, na Bíblia, ouvir é muito mais do que apenas escutar alguma coisa no sentido físico, no sentido acústico da palavra. Ouvir, no sentido bíblico, envolve escutar, aprender e pôr em prática aquilo que foi aprendido. Então, há uma sequência. Escuta-se, aprende-se e põe-se em prática. Por isso, ouvir sem responder, ou seja, sem desejo de agir de modo como está sendo falado aqui, é o mesmo que não prestar atenção. Uma passagem no Novo Testamento, palavras de Jesus num dos evangelhos, Mateus capítulo 13, versículo 15, exemplifica essa situação. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esta passagem diz sobre alguém que apenas escuta, mas não ouve, ou seja, não põe em prática, não obedece àquilo que foi escutado, aquilo que foi falado pelo outro. Fica apenas no primeiro estágio, ou seja, o de escutar o som das palavras, mas não dando o devido respeito por meio da obediência. A seguir, o pregador diz que seus ouvintes, pelo tempo de conversão, já deveriam ser mestres. Versículo 12. Isso significa que eles já possuíam uma história de caminhada na fé, que não eram novos, recém-convertidos. Mas significa algo ainda mais profundo. Eles não estavam andando para frente, não estavam se desenvolvendo, não estavam progredindo. Isso só mostra que sim, é possível alguém ter tempo ou muito tempo de fé e não avançar, não crescer. São os imaturos na fé. O autor diz que eles têm duas necessidades. A primeira é que precisavam de professor e a segunda que deveriam voltar, ou pior ainda, obter os primeiros ensinos da fé cristã. Isso era uma humilhação. Alguém que já deveria ser mestre em assuntos elevados por causa do tempo a que estava exposto às doutrinas, aos ensinos até aquele ponto, não necessitaria de alguém para ensinar o ABC da fé. Neste ponto, alguém poderia dizer que esse pregador estava sendo muito ríspido com aquelas pobres pessoas. Afinal, como se sabe, os primeiros cristãos eram, em sua maioria, pessoas simples. Pouquíssimos sabiam ler e escrever, e as igrejas eram formadas em grande parte por mulheres que não tinham acesso à educação e por muitos escravos. Pior ainda, grupos, portanto, menos favorecidos naquelas sociedades da antiguidade. O que o autor queria deles, afinal? Bom, a observação que o autor fez aqui na carta não significa que aqueles membros daquela congregação, aquele coletivo, deveria ser formada por doutores em teologia. Por que não? Porque esse tipo de conhecimento sempre foi entendido em termos bíblicos como um dom espiritual, algo que é dado por Deus, e não uma exigência que a gente possa fazer para outras pessoas. Veja 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 e 29. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres?
Uma outra passagem que também dá mais substância a isso que está sendo dito é Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, qual a intenção do autor de Hebreus quando diz que seus leitores deviam ser mestres? Isso significa que eles deveriam ser capazes de entregar, de passar a outros o que eles já haviam recebido. Em outras palavras, ser mestres tem o sentido de que deveriam ser capazes de instruir outros na fé, algo que eles não estavam fazendo. E por não estarem nesta posição de poderem ensinar outros, eles precisavam de leite. Assim como o leite representa o que há de mais básico em termos de alimentação do corpo, do mesmo modo, esta imagem, a do leite, representa espiritualmente o ensino cristão básico, ao invés de alimento sólido, que é o ensino que o autor tem em mente para eles. O versículo 13 diz que quem tem essa dieta, quem vive com esta alimentação de leite, é inexperiente. Inexperiente é palavra usada para quem está no começo do processo de educação, quem ainda não tem habilidades, o inábil. O contraste que se deve fazer é com os que estão se desenvolvendo, crescendo, que estão tendo progresso. É conhecimento comum, todo mundo sabe, só se ganha capacidade, perícia e desempenho, habilidade positivo em qualquer atividade quando há treinamento e experiência. O versículo 13 ainda traz uma expressão interessante, palavra da justiça. Vamos dividir a expressão para entendermos cada termo. Aqui, palavra tem mais a ver com algo que se obtém por meio de raciocínio, ponderação, com aquilo que se faz com a mente. O outro termo, justiça, usado aqui, não tem função teológica como ocorre em outros textos, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, mas tem a ver com aquilo que é ligado ao que é justo, ao que é certo ou errado. Portanto, palavra de justiça significa raciocínio ou discernimento sobre o que é certo ou errado. O que se está falando aqui é sobre distinguir entre bem e mal. Aqueles ouvintes estavam tendo, então, uma crise de discernimento. Uma outra coisa, quando o autor diz que ser inexperiente na palavra da justiça é ser criança, ele não está desmerecendo ou desqualificando as crianças. Claro que não. A finalidade é mostrar com quem eles se assemelham quando agem daquele modo. E como todo mundo sabe, crianças são pessoas de quem não se pode esperar grandes discernimentos, grandes juízos, grandes julgamentos. Um discernimento é uma decisão que se toma após a avaliação de alguma situação ou problema. Do mesmo modo, o autor usa esta compreensão para dizer que os daquela igreja eram crianças na fé, não tinham discernimento, ou seja, não sabiam ou não tinham condição de julgar entre certo e errado, porque lhes faltava alimento sólido para isso. Alimento sólido está aqui no versículo 14. Isso pode ser entendido como ensino profundo. Em algumas traduções, nós lemos que é para os maduros, o que Hebreus chama de adultos. Outra palavra que destacamos do versículo 14 é prática ou experiência. Isso tem a ver com esforço, talvez até canseira. Olha, não dá para ser experiente em alguma coisa, qualquer coisa, sem empenho, dedicação, trabalho. O problema é que nossos sentidos podem e geralmente nos enganam. Na maior parte do tempo, dizemos o quê? Que o prazer é bom e o trabalho é ruim. Mas coisas que nos são agradáveis podem nos trazer grandes prejuízos. Quer um exemplo? Uma vida sedentária. No começo, é tudo muito gostoso, mas depois de um certo tempo, o que se ganha de uma vida sedentária? Nela não há a menor produção, sem falar dos problemas que acarretam para o corpo. Já coisas desagradáveis podem nos trazer benefícios. Hebreus capítulo 12, versículo 11, nos dá um exemplo disso.
Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por causa dos grandes benefícios que vêm da palavra de justiça, o que se deve fazer é exercitar a mente no ensino sólido. A imagem aqui é de uma antiga academia grega de esportes. Isso mesmo, tanto que a palavra exercitadas em grego é de onde vem a nossa palavra ginásio, local onde se treina com grande esforço. Portanto, devemos ter as faculdades exercitadas. Em outras palavras, nossas mentes exercitadas no alimento sólido da palavra de Deus para termos o quê? A habilidade em nosso julgamento sobre o que é certo e errado. Só assim poderemos estar acima dos nossos sentidos para que não interpretemos a vida enganosamente, baseados naquilo que estamos vendo, no que é aparente, ou então no senso comum, que é o mesmo que entrar no fluxo e seguir o que todo mundo está falando. O treinamento da Academia de Hebreus traz justiça ao cristão, que é o discernimento do bem e do mal. E agora, a segunda parte do estudo, seguindo para a maturidade. Capítulo 6, versículos de 1 a 3. Estamos entrando num trecho que é polêmico. Isto significa que a passagem não encontra consenso de interpretação entre os estudiosos. Basicamente, alguns acham que o autor está falando das atividades do judaísmo, já outros entendem que ele se refere ao cristianismo. Eu fico com os que defendem que o texto fala de coisas que aconteceram na apresentação dos princípios elementares da doutrina, ou seja, no início, nos primórdios da jornada de fé daqueles cristãos, como está escrito ali. Por isso, ele diz para deixar os rudimentos, ou seja, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Entendamos que isso não significa que se deva abandonar o que Cristo nos ensinou. Ao contrário, o autor de Hebreus diz para se construir sobre os primeiros conhecimentos, não abandonar. Agora, o que não se pode é ficar nos ensinos elementares, nos ensinos básicos, achar que aquilo já é o suficiente. Devemos, então, seguir na outra direção, para além do básico, rumo ao que é perfeito. E como já foi dito em aulas passadas, a palavra perfeito é muito importante em Hebreus. Na cultura em que vivemos, perfeito é o ideal, aquilo que não tem defeito. Mas se usarmos este entendimento de perfeito, esse nosso entendimento aqui atual, não fará para nós o menor sentido quando a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, buscar a perfeição, ou como manda a nossa passagem, deixemo-nos levar para o que é perfeito. O que significa tudo isso? Biblicamente falando, perfeição diz respeito a ser completo, íntegro, inteiro, não faltar alguma coisa, só que não é sem defeito, mas alguém com maturidade. Esse é o significado de perfeito. Agora sim, podemos entender o que Hebreus está nos dizendo aqui nesta passagem. Para que uma caminhada seja efetiva, devemos deixar o ponto de partida e avançar para a chegada, para o final, e esse final é a maturidade. É isso que o autor está pedindo aqui, mais nada. Não tem nada solto. Todas as coisas que o autor falou até aqui estão ligadas umas nas outras. Veja, entre os versículos 1 e 2, ele cita 3 pares de doutrinas. Primeiro, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Segundo par, batismos e imposição de mãos. E o terceiro par, ressurreição e juízo eterno. Alguns intérpretes de Hebreus veem nestes pares as doutrinas da justificação, da santificação e da glorificação. Mas isto é uma construção mais recente e não parece ter sido o pensamento original da carta. É mais fácil a gente entender que o autor não estava preocupado em dizer exatamente o que isso queria dizer, porque, na verdade,
Baseando-me no contexto até aqui, ele quer que seus ouvintes não fiquem só nestes ensinos, mas avancem na direção da maturidade. E a maturidade virá com ensinos mais profundos. No versículo 3, nós vemos a expressão "se Deus permitir" ou "se Deus quiser", que só é achada no Novo Testamento. Hoje em dia, essa expressão é um bordão, é um slogan para muita gente e tem o sentido de tomara, espero, assim seja, não é mesmo? Quase não se pensa em Deus quando se diz "se Deus quiser". Que paradoxo! Mas não é esse o significado em Hebreus. Até aqui vimos que para o autor prosseguir para a perfeição, ou seja, para a maturidade, não é algo fácil ou natural, porque o crescimento é lento e o trabalho é árduo, exige aquela academia que Hebreus falou para a gente. Há sempre também a tentação para a gente permanecer nos níveis onde nos sentimos mais confortáveis, não é? De um modo geral, nós pensamos: por que abandonar a segurança da estabilidade quando se sabe que avançar pode envolver medo e oscilação? É possível, mas Hebreus vai além da possibilidade, porque foi convincente ao dizer que ficar parado tem o risco real de se tornar espiritualmente estagnado, paralisado, sem desenvolvimento. Por tudo isso, o autor pede a ajuda de Deus nessa tarefa difícil, a caminhada para a maturidade por meio do ensino do sacerdócio de Jesus. Tomar a Deus, se Deus quiser, se Deus permitir, significa tudo isso. Significa pedir a ajuda de Deus para esta jornada, para esta tarefa, para esta empreitada que é levar adiante aquela congregação, as pessoas e também o próprio autor em direção à maturidade por meio do alimento sólido, a palavra de Deus. Vamos agora pensar sobre essas coisas que foram ditas nesta aula em algumas breves considerações. Em grego, a palavra obedecer vem da palavra ouvir. O que era difícil para aqueles ouvintes é difícil também para nós. Distrações, preocupações, falta de confiança no orador, recusa em ouvir aquilo que pode mudar a vida. Por isso, o esforço é sempre na direção da obediência. Pode ser que alguém pergunte: por que se fala tanto em obedecer no cristianismo? Isso não é uma forma de dominação? O cristianismo segue a Bíblia e ela nos diz que não é da natureza humana ser obediente. Ou seja, quando ou se obedecemos, fazemos assim não de modo natural. Vai-se contra a natureza quando há a prática da obediência. É preciso que Deus intervenha capacitando o fiel para que haja obediência. Agora, quanto à questão levantada da dominação, sim, pode ser que haja intenção de dominação, e isso é de conhecimento comum. A própria Bíblia adverte sobre esse perigo em diversas passagens. Uma delas é 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como dominadores. Mas os liderados que obedecem a líderes gananciosos e dominadores dividem a culpa com eles. É mesmo? Sim. E isso é deste modo porque não seguem o que a Bíblia diz, em especial o ensino aqui de Hebreus, na passagem desta aula. Falta alimento sólido, falta conhecimento da palavra de Deus para fazer julgamentos corretos, para ver se algo que está sendo dito é certo ou errado, ou é uma enganação, ou é um modo de levar as pessoas de dominação. Não se preocupar com isso, não se interessar com este treinamento nas Sagradas Escrituras. É viver como criança, sem força, sem experiência, num mundo, é isso mesmo, num mundo onde a enganação é uma realidade, existe e existe em grande quantidade. Veja esta outra advertência. Não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro. Este é um mundo complicado, cheio de susto. Onde encontrar a visão correta para podermos saber o que é certo ou errado? A única visão que está acima de qualquer suspeita é a palavra de Deus. Mas não basta saber o que é certo ou errado no sentido intelectual e não viver, não colocar esse conhecimento em prática. Se não exercitarmos nossa mente nesta palavra santa, estaremos sujeitos a escolhas sem critério e nunca saberemos que nossas decisões foram tomadas de modo correto antes dos resultados, antes do final, e que podem ser catastróficos. Quem acha que o pouco conhecimento que já tem é suficiente, deveria ouvir o que diz o pregador da carta aos Hebreus e construir sobre o que já sabe, em direção do crescimento espiritual, da maturidade. Porque ou nos dedicamos com este propósito ao conhecimento da palavra de Deus, todos nós, você, eu, todos, ou seremos apenas crianças espirituais, correndo sérios riscos. Não há nada de errado com crianças, e todos nós gostamos muito delas. Mas não há pai ou mãe que não fique extremamente preocupado se seus filhos não começarem a crescer. Final de mais uma aula. Hoje vimos a importância de não estacionarmos nos primeiros ensinos e avançar para a maturidade. Vamos elaborar mais ainda sobre isso. O autor, no trecho a seguir, fará grave advertência sobre o perigo de não ir para a maturidade espiritual e ficar apenas no básico da fé. Muito bem, se você já se inscreveu no canal, não deixe também de acionar as notificações no sininho para ser comunicado da próxima aula. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.